Bom, gente, essa aqui será a lista de exercícios sobre conjunções. Nesse momento a gente vai trabalhar duas questões do Enem. E também quero dizer que tem uma lista com outros exercícios na plataforma do aluno. Lá terá 5 exercícios e aqui eu escolhi 2 para a gente resolver junto e pensar como que as conjunções aparecem no Enem, né, para além da escrita da redação, que a gente já comentou que é muito importante o conhecimento de conjunções na elaboração da redação, né, ajuda muito. E agora a gente vai pensar em como aparece nas questões. Então, a gente tem aqui a questão 1 do Enem de 2014, um poema, né, do Campos, né, chamado Tarefa. Tarefa: morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis, e quando em muitos a não pulsar, do amargo e injusto e falso por mudar, então confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e mais justo. Aqui a gente tem um errinho de ortografia, de digitação nesses parágrafos aqui, onde está a setinha do mouse, mas acredito que não muda muito na compreensão do poema. O que a gente tem que parar para pensar é no uso do mas. Então, toda vez que aparecer o mais, a gente vai se atentar, né? Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Então parece que o mas aqui, toda vez que ele aparece, ele sempre meio que está querendo dizer mais ou menos que isso, assim. Passei por uma situação ruim, mas vou avisar aos outros quando isso acontecer, para as pessoas não passarem o mesmo que eu passei. Então, basicamente, o uso da conjunção é isso, né? Então, na pergunta está dizendo, na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam, para além de sua função sintática, né? Só lembrando que função sintática é a função que uma palavra tem na oração, né? Em comparação com as demais, como, por exemplo, o sujeito, o predicado de uma frase, né? Igual Marcos, Marcos foi ao mercado, Marcos é o sujeito da oração, porque é ele quem pratica. Então, o sujeito ele é um exemplo de função sintática. Aí que está perguntando para além dessa função sintática, né? Para além dessa função que o mas vai ter na oração, qual outra função que ele pode obter, né? Então a gente tem a alternativa a ligação entre verbos semanticamente semelhantes, né? Lembrando que semanticamente quer dizer o significado mesmo da palavra. Então está querendo dizer que o mas ele liga dois verbos semanticamente semelhantes. Então vamos pensar nesse primeiro caso aqui. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros. Então seria a ligação do mas, né, do cuspir, mas avisar. Então seria a ligação do avisar com cuspir. Então a gente já vê que não tem nada a ver. Não possui uma relação de significado parecido os verbos cuspir e avisar, assim como não os verbos falhar e avisar. Então não é a alternativa A. Alternativa B. A oposição entre ações aparentemente inconciliáveis. Então está querendo dizer que o mas vem para colocar como a oposição de inconciliação entre, por exemplo, morder o fruto amargo e não cuspir, e como é inconciliável depois avisar aos outros quanto é amargo. Não necessariamente é inconciliável. Dá para você passar por uma situação e mesmo assim avisar para o outro não passar. Acho que é isso a lição do poema. Alternativa C. A introdução do argumento mais forte de uma sequência. Deixa eu grifar aqui. Alternativa C. Então a gente pensou na aula que o mas muitas das vezes ele tem esse valor de ele dar mais importância para a segunda parte da oração do que para a primeira. Então aqui me parece que é um caso, né? Porque o mas vem sempre como avisar, mas avisar. O avisar sempre vem combinando aqui com o mas. Então é isso, apesar de você passar por uma situação, avisar ao outro. Então parece que tem a introdução de um argumento mais forte, né, de maior relevância essa segunda parte. Então, desculpa. Então parecemos que é a alternativa C, mas vamos pensar na D. O reforço da causa apresentada no enunciado introdutório. Então, o que ele está querendo dizer é justamente o oposto, que o argumento introdutório está sendo reforçado. Não é.
Não está querendo reforçar a primeira ideia. Está querendo mostrar em como é uma situação desagradável, mas apesar disso, avisar aos outros. Alternativa E, a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. Também não. Né? Acredito que essa seria uma interpretação do poema como um todo, né? A intensidade de problemas, né? Presentes, sociais ou individuais, mas não necessariamente tem relação com a pergunta, que é em como que se dá a conjunção mas. Então, alternativa C. Vamos para a segunda questão. É um conto da Clarice Lispector, do livro Laços de Família, do Enem. Essa é uma questão do Enem do ano de 2010. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instantes cada vez mais completos. A estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento, batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas, então tá fazendo a gente pensar em como que a autora utiliza do mas. A gente percebe que aparece 2 vezes aqui, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, e no final, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então, alternativa A. Expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece. Então, vamos voltar aqui no primeiro uso. O calor. Deixa eu grifar aqui para vocês verem onde eu tô. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse, nananana. Então aqui é o uso de compensação, né? Apesar de estar fazendo muito calor, havia um vento, mas o vento, né, vinha batendo na cortina. Então é uma ideia de compensação. Nesse segundo, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Que possui uma ideia de enfatização, né? Porque não é outra semente, são apenas essas. Então, é uma ideia de exclusividade e uma ideia de ser única. Então, o mas vem para enfatizar. Mas essas apenas, somente essas. Então, não tem uma ideia de compensação, sabe? Igual vimos que tem na primeira. Então, a alternativa A está errada. B. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase. Não necessariamente. O mas é usado no início aqui da frase, ó, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, e não há quebra de fluidez no texto e nem da compreensão. Alternativa C. Ocupa posição. Deixa eu grifar aqui. Alternativa C. Ocupa posição fixa, sendo inadequado o seu uso na abertura da frase. Como vimos, se usado na abertura da frase, não é necessariamente inadequado, né? A gente consegue compreender claramente o texto. Então, não me parece que é inadequado. Alternativa D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Então, está querendo dizer que o mas traz aí uma ideia de sequência temporal, né? Ou seja, de início, meio e fim. Na primeira, a gente tem isso, né? Pelo menos consigo enxergar dessa forma, porque ele fala, o calor era forte no apartamento que estavam pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se desse podia parar e enxugar a testa. Então tem uma sequência de fatos, né? O calor, que era forte no apartamento, ela sentindo calor, e depois o vento batendo e ela sentindo mais leve olhando para o horizonte. Tem uma sequência de fatos. Mas na segunda, me parece que isso é uma ideia mais difícil da gente tentar acreditar, porque ó, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então não tem uma ideia aí de sequência, né? Tipo, ela plantou as sementes em algum momento, mas aí a ideia de tempo ela é bem mais reduzida. Então, não me parece que o mas aí é usado para dar esse valor de sequência temporal, de início, meio e fim. Alternativa E. Assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Então, é sim a alternativa E. Como a gente disse ao analisar, o mas no primeiro caso ele vem para compensar, né, que apesar do calor batia muito vento. E na segunda parte,
do uso do mas aparece como enfatização, né? Uma ideia de exclusividade dessas sementes. Então, possui funções no discurso, né? No texto, de formas diferentes. Então, é isso, gente. Lembrando que tem outras questões, né? Na lista de exercícios divulgada na plataforma do aluno. E qualquer dúvida também podem me escrever. E muito obrigado pela atenção.